vereador Sandro Fantinel. Com a palavra, em grande expediente, vereadora Rose Frigieri, da tribuna. Eu vou pedir depois para colocar a minha fala ali, que vai ser sobre a questão das árvores, como eu já anunciei. Mas antes eu queria dizer que nós estaremos, enquanto algumas mulheres, vou levar isso para a PEN, colocar isso na comissão de ética aqui dessa casa. Porque não dá mais para ter essa discriminação que está tendo aqui. Nenhuma vereadora, de forma alguma vez, falou que as mulheres que mentem não devem ser punidas por isso. Pelo contrário, nós indicamos até o artigo do Código Penal que existe essa prevenção, essa punição. E também queria dizer que a Itália, um país que tantos vereadores que fogem para ouvir, admiram, ontem aprovou uma lei semelhante à nossa aqui, do feminicídio. A partir da morte de uma estudante de 22 anos, e que a irmã dela fez uma campanha dizendo que o ex-namorado, o agressor que matou a menina, cortou as partes do corpo, botou num saco, jogou num lago, não é um bandido, não é um marginal, é um cara da sociedade patriarcal, um cara saudável da sociedade patriarcal. Fizeram ontem, também já quero declarar que eu sou contra a prisão perpétua, mas a punição será a prisão perpétua. E eles não fizeram uma lei para a mulher que matar o homem ir para a prisão perpétua. Isso é uma discriminação? Não. Isto é se basear nos fatos de uma sociedade que existe. Porque, sim, a mulher que mata um homem, a mulher, ela deve e será punida. Agora, a lógica é outra. A gente não vai aqui repetir toda a discussão do feminicídio. Eu vou deixar isso de lado, já anunciando a minha pretensão de fazer esse processo interno aqui na Câmara. Mas o que eu gostaria de falar aqui é um pouco das árvores, tá? Eu vou deixar rodando umas imagens, que eu não vou falar de todas elas, para que as pessoas vejam, quando a gente fala aqui das podas, não é que nós somos contra as podas. As podas são necessárias para restaurar as árvores, para muitas vezes a própria fiação. Daí, eu falo aqui, por exemplo, a RGE tem alguns momentos que precisa realmente fazer, as pessoas pedem podas de árvore. Quando a árvore está ameaçando cair, é necessário fazer poda. O que nós precisamos é ver a forma como essas árvores estão sendo tratadas pelo município. E essas imagens aqui, eu vou dar a autoria delas, né? Quase todas eu tirei de pessoas que me passaram, colocando ali o bairro, o endereço. Só que, infelizmente, na hora de colocar no pendrive, acabou que não ficou os nomes nos lugares certos das ruas, mas todas elas têm sua localização, porque eu recebi de pessoas, não foi nenhuma dessas imagens feita por mim. E eu recebi muito mais imagens do que essas, mas realmente eu não ia ter como colocar isso tudo aqui. Então, o que a gente questiona? Olha a forma como a poda foi feita. Primeiro, numa época que não é adequada para poda, isso todas, em qualquer lugar, até é coincidência, mas fala assim, para lembrar da época da poda, é só lembrar que a poda tem que ser feita nos meses que não tem R, ou seja, maio, junho, julho e agosto. Esse é o melhor momento para poda. Isso significa que nos outros meses não possa ter poda? Não. Significa que nos outros meses as podas devem ser restritas a uma questão de emergência, a uma questão, dependendo da planta, por alguma questão pode, mas são exceções. E o nosso município tem feito isso
como a regra. Essas podas aconteceram tudo nesses últimos tempos, são imagens, acho que eu recebi de outubro para cá, nesse período aqui de primavera, numa época em que os passarinhos precisam das árvores para se reproduzirem, e aí se fala na fiação. Tem imagens ali que foi podada as árvores onde não tem fiação. Então, a gente precisa ser coerente. Olha a forma como as árvores estão sendo podadas. Existe vários tipos de poda, que eu aqui, como a minha área não é da biologia, não é, né, das ciências da natureza, mas qualquer um pode perceber que existem podas necessárias, que tem todo um regramento, e tem a poda drástica. E nós ouvimos um biólogo do Instituto Orbis que falou sobre isso. Inclusive, nós temos aqui o processo, né, que foi entregue. Aqui também quero mostrar que ele foi assinado, foi entregue pelo Conselho das Árvores de Caxias do Sul, ele foi entregue pela a Psiconor, pela UAB e pelo Instituto Orbis. São essas pessoas que assinam esse processo entregue na promotoria e que coloca alguma dessas questões que eu me referi aqui, né, a poda drásticas, que o que ela tem feito? Ela tem descumprido o decreto municipal que fala em 50% de árvores. As árvores estão ficando desfiguradas, com grande parte dos galhos e as folhas removidas, caracterizando também um descumprimento da ABNT e também de outros códigos nacionais da proteção ambiental. O que tem sido feito? O que acontece a partir daí? A redução da capacidade de fotossíntese. Isso eu lembro, né, a fotossíntese, lá quando a gente estuda o quanto ela é importante para a vida humana, o risco de morte dessas árvores, o aumento da temperatura local e perda de sombra. Ali na estação do Largo, da Via Férrea, a gente conversei um dia com o prefeito, ele disse, sim, aqui esquentou muito circular por aqui, e foi nos dito que nesta revitalização ia ser recolocada as árvores, mas agora eu já vi que parece que é um projeto por isso eu não vou afirmar, de paisagismo de flores, de plantas, que não é replantar uma árvore. Também o comprometimento da fauna, seja a questão dos pássaros e da fauna que precisa de árvores, risco de quedas e da própria árvore, quando ela é machucada assim, ela fica na sua estrutura machucada, ela pode cair. Uma parte, vereadora. Ainda perda excessiva de copa, a exposição do tronco e dos ramos ao sol, a entrada de pragas e fungos, que eu lembro, acho que foi o ano passado, nós fomos ver o corte que existia aqui no Parque dos Macaquinhos, e o atual secretário adjunto, o Ramon, ele disse para mim e me mostrou que as árvores estavam todas com fungos, com ervas daninhas e tal. Só que é o seguinte, nós não podemos deixar que a árvore chegue àquele ponto. Nós precisamos fazer uma fiscalização também desses fungos, preventivamente, para que não ocorra depois a necessidade de cortar as árvores, e também o enfraquecimento e a morte gradual da árvore. Teria mais coisas aqui, a fundamentação legal, né? A questão de que esta poda drástica, ela é proibida pelo município de Caxias do Sul. Nós temos um decreto razoável, interessante, né? Então, nós precisamos cumpri-los. E também, este documento foi recebido pela promotora Janaína e ela já acatou a investigação e já abriu um inquérito para investigar toda essa questão, sendo que ela disse, inclusive, que o município já havia sido notificado em outros momentos para explicar, o ano passado ainda, dessas podas de árvore. Eu não sei como é que está aqui meu tempo, eu peço uma declaração de líder para a bancada do PT.
Em momento oportuno, segue declaração de líder a vereadora Rose Frigieri, da tribuna, da bancada do PT. Eu também quero dizer que foi apresentado agora um novo programa do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Arborização Urbana, na COP 30, que, inclusive, a nossa prefeitura se fez presente, e o princípio é 3-30-300. 3 árvores visíveis de cada residência, 30% de cobertura das copas de árvore em cada bairro e 300 metros para que tenha um parque ou uma área verde de cada lugar. Isso é uma meta. Só que nós não podemos ir na contramão da história, que está lutando para preservar o meio ambiente, e aqui a gente podando as árvores. Seu à parte, vereador Daniel. Vereadora Rose, essa questão das podas, principalmente na região central e bairros onde existe, para a gente são todos a fiação, e quando a senhora fala que nem todas as árvores podadas registradas são com plano de fiação, praticamente todas as suas fotos que a senhora mostrou aqui, em cima passa fiação. A senhora rever suas fotos, você vai ver que para a gente todas passa fiação. E no pedido de informação que a senhora fez, que foi ali passado, para a gente foi explicado e relatado que existe um regramento e o porquê das podas e como que são feitas essas podas. E o Ministério Público, ano passado, fez a investigação, provavelmente já foi arquivado porque foi dados os esclarecimentos, da mesma forma agora. Então, não é feito podas e cortes de forma discriminada e aleatória, como se fosse pelo bem-querer do secretário ou de qualquer outra pessoa. Eu acho, sim, que precisa ser revista essa questão, porque quando essas árvores foram plantadas, a nossa estrutura da cidade era outra, em relação à fiação. Hoje não existe o que se faça para que impossível manter os fios, a conservação dos fios, sem que sejam feitas essas podas. E eu concordo que não ficam bonitas e nem preserva as árvores. Então, de repente, de um reflorestamento dessa região com árvores que não cheguem à altura que elas estão chegando hoje. Inclusive, na rua na quadra, na esquina onde eu moro, foi feito isso. Foi tirado árvores que eram altas e prejudicavam a fiação e plantado árvores, a goiabeira serrana, que não chega na altura que chega hoje prejudicando a fiação, mas que se mantém a arborização e o meio ambiente. Então, só ter cuidado que onde a senhora posta as fotos e a narrativa que diz que não tem fiação, as suas próprias fotos têm fiação passando ali. Obrigada, vereador. Tem algumas que não tem, mas como eu comecei aqui falando, eu não sou contra a poda, acho que ela é necessária, inclusive, da fiação. Mas a forma como ela tem sido feita, vamos investigar, então. Se está certo, beleza. Agora, a gente vê e a gente teve informes de biólogos que não precisaria ter sido feito dessa forma. A própria Avenida Júlio, que saiu esses tempos um artigo do arquiteto urbanista Roberto Filippini, no jornal, se eu não me engano, do dia 18 de novembro, que ele falava da importância da Júlio ser vista como uma coisa especial na nossa cidade. A própria, eu não sou contra as luzes lá também, mas essas luzes descaracterizou completamente as árvores da forma que foi feita. Então, tem que ser feitas alternativas para que não fique dessa... Não, existe, tu pode deixar algum espaço para... Olha, muita gente daqui vai para Arroio do Sal. Só um segundo, vereadora Rose, só um segundo. O seu tempo está segurado. O vereador Juliano Valim pediu uma questão de ordem. Artigo 109, no artigo 99. Verificação de quórum. Eu fui orientada ontem pelo diretor legislativo aqui, o Rodrigo, e pelo Ricardinho, o diretor-geral da casa, que o correto seria aguardar o vereador poder finalizar a sua fala e a gente pudesse verificar o quórum posterior, porque a gente não pode ficar cortando a fala no meio dos vereadores. Então, peço que a vereadora... Mas, então, é que eu fui alertada a partir do que aconteceu, vereadora Marisol. 1 minuto, né? Eu vou concluir. Então, pois então, os presidentes aqui abriram essa brecha e eu achei que era correto e eles me corrigiram, então eu estou colocando aqui para vocês. Então, eu peço que a senhora finalize. Não, então, concluindo, em Arroio do Sal, que todo mundo gosta de ir para lá, tem uma sorveteria que ela foi feita numa árvore enorme e no lugar onde tem a árvore, ficou aberto, sai a árvore, numa forma de preservação. Então, existe mecanismo. Obrigada.